Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 25 de janeiro de 2024. Bora para a leitura de Gênesis? Bora lá? Gênesis 24. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Não, não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento, porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presente e foi até a cidade onde Naor havia morado na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: Por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: Beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo a se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela, e rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar-lhe de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhe darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida, perguntou:
Por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naó. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos ali perto do poço. Labão disse: Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me disse, o meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: Não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhestes para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: Dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou depressa o seu pote e disse: Pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: Quem é o seu pai? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naó. Então coloquei uma argola no nariz dela e duas pulseiras nos seus braços.
Eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me enviou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, diga também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: Tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca, e também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então, ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: Deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois pode ir. Mas o empregado respondeu: Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fosse com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço, daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Gênesis 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Ziram, Joxa, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Joxa foi o pai de Seba e de Detã. Os descendentes de Detã foram os assureus, os letuseus e os leumeus. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos
Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mamre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o heteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço, daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidiel, Misbição, Misma, Dumar, Massa, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deu o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado o calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessas coisas vermelhas aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velhos. E Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão
e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Gênesis 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhes fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? E que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços o mesmo nome que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu este poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa deste, ele o chamou de lugar espaçoso.
Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerá e foi conversar com Isaque. Com ele foram os seus amigos Alzate e Ficol, o comandante do exército. Isaque perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selando com juramento o trato. O trato é este: Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Neste mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que estava cavando. Isaque pôs neste poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia, ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão, Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença do Senhor, o Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que eu sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Neste caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho.
Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou. Respondeu ele: Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida a seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu e que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os seus descendentes da sua mãe o trate com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que o abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caça. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: Levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito, e disse: Então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse, e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Israel ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com a razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro, ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também diz que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora eu não posso fazer nada por você, meu filho.
Porém, Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe de orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Gênesis 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai a havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Beceba a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. E eu não o abandonarei até que cumpra
tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali, Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quando me deres.